Quem foi Lacan? Lacan, vamos começar pelo nome dele, então. Sim. Lacan é um psicanalista francês que nasceu em 1901 e morreu em 1981. Nasceu em Paris, morreu em Paris, teve sua vida inteira lá. O nome dele é Jacques-Marie-Émile Lacan, mais conhecido como Jacques Lacan ou Lacan. Ele ficou muito conhecido por ter revolucionado a psicanálise, tirado a psicanálise por onde ela estava indo e retomando, segundo ele, o caminho freudiano. Explico. O ensino de Lacan se divide mais ou menos em duas grandes partes. Uma primeira parte, onde ele tenta retomar a virulência da descoberta de Freud, e a segunda parte, onde ele avança sobre a descoberta de Freud. Então, a primeira parte mais o Lacan freudiano e a segunda parte mais Lacan lacaniano. Então, nessa primeira parte, Lacan resolveu reestudar Freud. Sim. Com qual objetivo? Para aprender sobre Freud ou para dar o valor que Freud merecia e que a sociedade deturpou no espaço-tempo? Ele entendia que Freud, como um imenso descobridor e como um gênio, no momento que ele fez a sua descoberta, ele não tinha meios tão claros de convencimento da população, porque quando surge algo muito novo, algo novo é aprendido com instrumentos velhos. E isso na época de Freud. Como Lacan vem bastante tempo depois, Freud é um homem que nasceu em 1856, o mais importante da descoberta dele, por exemplo, o grande primeiro livro dele, Interpretação dos Sonhos, é de 1900. Nós estamos falando de Lacan, que vai fazer esse trabalho 50 anos depois, né? Quer dizer, tem todo o resultado. Então, com 50 anos depois, ele tem todo o resultado e tem novas ciências que não existiam à época de Freud, como a lógica matemática renovada, como a linguística estrutural, como os avanços da filosofia, que servem a Lacan, que era um homem profundamente culto, apesar de médico. Eu digo isso sendo médico, mas que infelizmente os cursos da medicina, né, decaíram muito no sentido da formação cultural. Eles ficaram muito técnicos, mas essa não é a questão. Vamos voltar à questão. Então, Lacan se sente com capacidade de reler Freud com a utilização desse conhecimento posterior à descoberta freudiana para mostrar a real importância do que Freud tinha descoberto. E o que era essa importância e de que maneira tinha sido degradado? Alguém pode estar se perguntando em casa. Então vamos falar. Era o seguinte, qual foi a descoberta básica freudiana? A descoberta básica freudiana é que a pessoa não responde só pela sua consciência. Vou utilizar os termos com uma certa leveza, né? Até então as pessoas achavam que elas eram indivíduos que eram muito coerentes em si mesmos e sempre respondiam por aquilo que elas tinham consciência do que estavam respondendo. Mas aí, na vida delas, eles começam a ver que elas se metem em muita enrascada, em muita encrenca. Quer dizer, o teórico é diferente do prático. O teórico era diferente do prático. Então a pessoa diz assim, quis fazer na minha vida inteira medicina, e de repente ela vai fazer direito. E por que ela está fazendo faculdade de direito e não faculdade de medicina se ela disse que ela queria fazer medicina? E aí ela começa a perceber que de repente existia dentro dela um desejo maior que ser médico, que era o desejo de ser, por exemplo, igual a um tio muito querido, que esse era advogado. Então, que a pessoa está fazendo direito, não porque ela gosta do direito, mas porque ela gosta do tio. É um ato reflexo. É um ato reflexo do tio. E isso tudo, a pessoa não sabia dessas coisas. O Freud descobriu uma maneira de dar voz a isso que não era consciente, que era inconsciente. Então, ele criou um método de acessibilidade ao desejo humano, que até então não era ouvido. Ele conseguiu ouvir, ele conseguiu advogar, né, dar voz a esse desejo. Ele foi um advogado do desejo. Quer dizer, não é errado dizer que ele dividiu uma pessoa em dois, é isso? Ele descobriu, ele não que ele dividiu porque ele não tinha guilhotina.
mas ele percebeu que nós somos divididos, né? Que nós somos incoerentes por estrutura, não por defeito. Que o ser humano ele está sempre em conflito com uma parte dele que se identifica com a civilização, que é essa que a gente chama de consciente, e com uma outra parte, que é a sua parte de desejo, que é a parte que toca a satisfação, que está sempre em conflito. O homem está sempre em conflito com a civilização. E isso eu acho que é claro para qualquer pessoa que esteja viva, né, que nós estamos em conflito. Bom, então no primeiro momento o Freud descobriu um método para dar voz a isso. E como é que ele deu voz a isso? Descobrindo que esse desejo se expressava com uma linguagem específica, que ele descobriu as regras dessa linguagem. O Lacan recuperou essas regras. Por quê? Porque essas regras tinham sido obliteradas, tinham sido esquecidas. E em vez dos analistas estarem ouvindo o que um paciente diz, eles resolveram sentir em si o que o paciente não diz. Eles criaram um juízo de valor. Então criaram um juízo de valor, e os juízes de valor eram eles próprios analistas. Mas aí não corrompe a análise? Por isso mesmo que o Lacan disse, a análise foi corrompida. Então, ele diz, vocês não podem analisar ninguém pelo que vocês sentem, vocês têm que analisar as pessoas pelo que vocês escutam. E vocês têm que aprender a escutar. Então, a primeira parte do que Lacan fez foi retomar a Freud para quase ensinar a escutar essa outra estação do homem, que é a estação desejo, a estação inconsciente. Tem uma fórmula básica dessa escuta que é a seguinte, quer dizer, se eu for escutar uma música, eu posso dizer, por exemplo, que tal música foi tocada, vamos dizer, sob a regência do Dó. Tá. Né? A música do desejo humano, na época de Freud, foi tocada sob a regência do complexo de Édipo. Então, o famoso complexo de Édipo era a chave da interpretação do desejo para Sigmund Freud. E por quê? Porque o complexo de Édipo, eu acabei de dizer que a satisfação humana está em conflito sempre com o mundo. Então, se está em conflito com o mundo, é igual a gente na frente do computador. Eu não consigo lidar direto com o computador, eu preciso de um programa para acessar esse computador, eu preciso de um software, né? Eu preciso de uma interface entre eu e o computador. Da mesma maneira que eu preciso de uma interface entre eu e o mundo. E essa interface que Freud inventou, esse software, é o complexo de Édipo, que é muito melhor que qualquer software do Bill Gates. O do Bill Gates demora uma semana, um mês, né? O do Freud demorou 100 anos. Durante 100 anos, nós vimos a estruturação do homem entre uma pessoa querendo algo, em direção a uma outra, que é o algo, tem a pessoa que quer, o algo querido, e alguém que impede ou permite.